Fala pessoal, olha ele aí de volta, beleza com vocês? Professor Laurens na área. Gente, então dando continuidade a esse tema, por exemplo, de estatística, nós temos que falar com vocês hoje sobre um tema super importante, tá? Que eu acho, minha opinião, é um dos temas assim mais importantes quando você fala, por exemplo, nesse conteúdo que é chamado de estatística, né? Bom, a questão então do tema de hoje, ele vai ser então abordado na questão das médias, né? Então é muito comum você falar muito em médias, né? Na escola, por exemplo, o que é comum você pensar? Qual é a média da sua escola, né? Você, por exemplo, passou por média, né? Qual é a média, por exemplo, de contágio de uma certa pandemia, né? Você está na média, a minha altura está na média de acordo com os meus colegas. Você percebe isso? Né? A média de público de um determinado jogo de basquete foi de... Então veja, média é muito utilizado, né? Então nós estamos na média. Qual é a média? Vamos calcular a média. Olha, quando você fala em média na parte de estatística, ele é chamado de medidas de tendências do tipo central, tá? Então, valor central. E para que? Qual é a grande importância de uma média? Ele te falar, por exemplo, um perfil de um determinado conjunto. Vamos pensar no seguinte, olha só. Nós temos, por exemplo, este conjuntinho aqui, ó. O valor então de 0, o valor, por exemplo, aqui de 2, o número, por exemplo, 4, tá? E aqui, por exemplo, o número 6 aqui, ó, número 6, tá? Então, por exemplo, aqui você tem um conjuntinho, 0, 2, 4 e 6. Vamos supor o seguinte, que esses números aqui, o 0, 2, 4 e 6, eles sejam, por exemplo, os números correspondentes às suas notas em cada bimestre da escola, né? Então chega, por exemplo, final do ano, nós temos que calcular a média, ou a tua média anual, para verificar se você passa ou não por média, né? Então se eu tenho nota de 0 no primeiro bimestre, 2 no segundo bimestre, 4 no terceiro e 6 no quarto bimestre, né? Então para você ter digamos que um número que representa esse conjunto, nós temos que então, no caso, calcular a média, né? Mais específico, é chamado então, na verdade, média aritmética, tá? A chamada então média aritmética. Mas muitos chamam só apenas de média, tá? Mas é chamado de média aritmética, tá? Então é um número que representa, por exemplo, um perfil desse conjunto, tá ok? É um número, digamos que justo, né? Eu chamo de medidas de tendência do tipo central, né? Então veja, para você calcular a média desse conjunto, nós temos o seguinte, ó, x barra, tá? Aqui em estatística, a média aritmética, então o símbolo dela é um x com uma barrinha em cima, tá? É um x barra, que é a média aritmética. Então qual seria uma forma bem simples, né, bem didática, de você encontrar essa média aritmética? Você vai somar os elementos e dividir pela quantidade, tá? Então a fórmula da média aritmética, de uma forma geral, ela vai ser assim, ó. Então você vai, por exemplo, somar o primeiro elemento, chamado x1, mais o x2, que é o segundo elemento, você vai somar todos os elementos, tá ok? E depois dividir pela quantidade de elementos. Essa é a ideia então da chamada média aritmética. Soma os elementos e divide pela quantidade, tá? De uma forma geral, observando aqui esse conjunto, essa média aritmética aqui é equivalente ao valor então de 0, mais o 2, mais o número 4, mais o valor então do 6, e todo mundo aqui, pessoal, dividido por 4, né? São apenas 4 notas, você faz a divisão por essa quantidade, né? Soma, soma, soma e divide pela quantidade. Bom, então aqui você vai ter o seguinte, então o valor aqui de 2 mais 4 é 6, com mais 6 é o valor então de 12. 12 dividido pelo número 4, aqui você vai ter então uma média equivalente, por exemplo, a 3. Então quer dizer que de 0, 2, 4 e 6 há um número que representa esse conjunto, né? Então, por exemplo, eu posso falar com toda a afirmação concreta de que, por exemplo, a minha média anual desse conjunto de notas é equivalente a 3, tá? Então o perfil desse conjunto, ela tem uma tendência para ir para o valor de 3. Isso é chamado de média aritmética. Detalhes para vocês importantes. Quando você olhou para essa soma, ó Laurence, 0 mais 2 mais 4 mais 6,
Olha, descarta o zero, né? Então você poderia descartar o zero, Lauris, cuidado, tá? Quando você calcula a média, fique atento a duas situações. Uma delas, ao zero, tá? Considere o zero como se fosse uma nota. Por quê? Porque o zero ele baixa a média, né? Então se você, por exemplo, se queria ter um zero no seu bimestre, nota bimestral, não. Por quê? Porque ele pode baixar a minha média. Então, considere o zero, tá? E um outro detalhe, por exemplo, é a questão das frequências, tá? Imagina se eu tivesse, por exemplo, uma nota, deixa eu colocar então outro exemplo para vocês agora, na questão da média. Imagina só se você tivesse, por exemplo, a seguinte nota, né? Então, por exemplo, aqui, ó, eu tenho as notas, por exemplo, assim, ó, 2, 2, aqui o valor, por exemplo, de 2, né? E aqui o número 6. Aí você pensa, bom, como o número 2 ele aparece 3 vezes, bom, para que repetir, né? Para que repetir? Gente, você precisa, quando calcular a média aritmética, também considerar, gente, essas frequências absolutas, tá? Essa repetição, ela é importante porque quanto mais repetição você tem no conjunto, mais a tua média ela tende para esse valor, né? Então, quanto mais repetição de 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, quer dizer que a tua média ela vai tender para o valor de 2. Então, por isso que é importante a repetição, né? Então, considere também essa chamada frequência absoluta, né? Então, para calcular a média nesse caso aqui, ó, nós temos, por exemplo, o valor então de x barra é igual a 2, mais o número 2, mais o valor de 2, mais o valor do 6 e divide pela quantidade, tá? Olha como ficou diferente. Se você quisesse somar só o 2 mais 6 sobre 2, daria um outro valor, tá? Então fica atento e cuidado a esta situação. Então 2 mais 2 mais 2, você vai ter o valor então de 6, com mais 6 dá 12, né? Então, por exemplo, 12 sobre o número 4, a tua média aqui, ó, 3, ele está tendendo, né? Essa média, esse valor está tendendo para quanto? Para o valor então dessa repetição, desse número com a maior frequência absoluta, né? Então, quanto mais repetição você tem, quer dizer que o teu perfil ele tem essa característica. Então, a tendência é que essa média, ela cada vez mais, ela se aproxime desse valor de maior frequência do tipo absoluta. Claro isso aqui, pessoal, tudo bem? Outro detalhe para vocês. Quando você fala, por exemplo, em média aritmética, nós podemos também citar, gente, um conceito que é semelhante. Eu falo que é a mesma coisa, porém é uma questão de você organizar o cálculo, né? A chamada média aritmética ponderada. Média aritmética ponderada, né? Quando você fala, por exemplo, em ponderada, vou chamar aqui, ó, de ponderada, nós temos, por exemplo, a ideia, pessoal, do peso, tá? Falou em média ponderada ou média aritmética ponderada, tem a ver com o peso, tá? Então, por exemplo, vamos pensar no seguinte: 2 mais 2 mais 2 mais 6 sobre 4. Calcular a média aritmética. Nós podemos escrever isso aqui, pessoal, de uma maneira diferente para calcular a média, né? Dessa forma aqui, ó. O x, que é a média aritmética, tá? Vai ser equivalente ao valor de, ao invés de escrever o 2, mais 2, mais 2, mais 2, não precisa. Faz assim, ó. Você coloca o número 2, que representa essa classe do número 2, tá ok? Bom, quantas vezes o número 2 ele está se repetindo? Ele aparece, por exemplo, 3 vezes. Essa frequência é do tipo absoluta, né? Então, ao invés de você escrever 2 mais 2 mais 2, que tal escrever 2 multiplicado por 3? Não é a mesma coisa? Tá? Essa vantagem de escrever assim, pessoal, é quando você tem uma repetição muito grande, né? O conjunto é pequeno. Mas imagina um conjunto com bastante 2. Então você coloca o número 2, que representa a classe, e aqui você coloca, por exemplo, o total de repetições, tá? Chamada frequência absoluta. Bom, depois, mais o número 6, que representa então a classe do 6. Notem que o número 6, ele aparece o quê? Ele aparece, por exemplo, apenas uma vez, tá? Aparece uma vez. E depois, para fechar essa média aritmética, veja, o cálculo é o mesmo que o anterior, né? Vamos dividir então por quem? Pelo total de 4 elementos, tá? Então esse número 4 representa o total de elementos. Que nesse cálculo aqui, ó, 3 mais 1 é 4. Então a soma dessas repetições 3 mais 1, você divide pelo valor do 4, né? Então esse tipo de cálculo, que é chamado de média aritmética, porque ponderada. Aqui você tem, por exemplo, na representação, a questão dos pesos, tá? Então, por exemplo, ó, o número 2 tem peso 3, tá? O número 6 tem peso 1. Então é uma forma diferente, tá, de você calcular a média aritmética, mas o importante, cálcula mesmo, tá? Então a forma de você expressar é diferente, onde você tem, por exemplo, aqui em vermelho a questão dos pesos. Peso 3, peso 1, né?
Tem, por exemplo, várias seleções que depende de vestibular, em que, por exemplo, a disciplina tem um peso, né? Então a matemática, por exemplo, tem peso 3, a física tem peso 2, de acordo com o tipo de curso que é optado pelo aluno, né? Então você tem a questão da média ponderada, né? Então os pesos relacionados, tá? Na questãozinha lá, perfeito? Então veja o seguinte, olha, nós temos, por exemplo, aqui, ó, uma tabela, né? Uma tabela, por exemplo, aqui da Maria e da Fernanda. Então nós temos que calcular o quê, gente? A média de notas, né? Dessas duas alunas. Então calcular média aritmética simplesmente é o quê? Somar os valores e dividir pela quantidade, tá? Então, por exemplo, nós temos aqui a matemática, português e geografia e, por exemplo, duas alunas. Uma delas chamada de Maria, né? A outra é a Fernanda. Então, para você calcular, por exemplo, a média aritmética da Maria, nós faremos o seguinte: somar todos os elementos, tá? Então você tem, por exemplo, aqui, ó, o valor então de 8,5, depois mais o valor de 9,5, depois acrescido do valor, por exemplo, de 8, mais o número 7, mais o valor do 7. Como são, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5 notas, aqui ó, você faz a divisão por 5. É nesse formato que você faz a conta, né? Então aqui essa média aritmética da Maria, nós temos, por exemplo, aqui, ó, 8,5 mais 9,5 vai dar o valor então de 18. Vou fazer o cálculo mental com vocês, tá? Então aqui você vai ter o valor então de 18 com mais 8 fica 26, né? 26 com mais 14, nós temos o valor então de 40, né? 40 sobre 5, olha que legal, hein? A média dessa aluna, que no caso é a Maria, ela tá com média 8, né? Então uma média muito boa, né? Uma média muito boa. E no caso da Fernanda, para você ver o perfil dela aqui, ó, média aritmética da Fernanda, então você vai ter então um conjunto, um número que representa esse total de informações. Isso é chamado então de média, né? A medida de tendência central. Beleza, então vamos lá. Aqui você tem, por exemplo, a primeira nota 9,5, foi muito bem, hein? Depois 9, 8,5, mais o valor de 9, mais o número 8,5, depois mais 8 mais 5. Então, mais o valor então de 8, mais o valor do 5. Bom, total de notas 1, 2, 3, 4, 5, pelo valor de 5, tá? Bom, aqui você tem então, somando de cabeça, faz uns cálculos mentais aí, né? 9,5 mais 8,5, aqui você vai ter 18. 18 com 9 fica 27, né? 27 com valor então de 8 com mais 5, aqui você vai ter também 40, né? Então aqui você tem equivalente ao número 40 sobre o valor de 5, que vai ter, por exemplo, uma média equivalente a 5. Então note que essas duas alunas, por mais que você tenha notas bem diferentes, no caso aqui, inclusive a química da Fernanda, o que acontece? Ela foi com uma nota muito baixa, mas em compensação ela teve uma outra disciplina, que no caso aqui é português e matemática, que elevou essa média, né, para o valor então de 8. Então, o perfil dessas duas alunas, por mais que você tenha números distintos, elas possuem a mesma média, o mesmo perfil. Tudo bem, gente? Beleza? Então essa foi a ideia de cálculo de média aritmética. Nos vemos na próxima aula. Aquele abraço. Até lá.